Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma grande virada de chave que está acontecendo na educação no mundo todo. Parece que estamos finalmente deixando para trás aquela era obcecada por notas e testes para abraçar uma nova visão que é toda focada no engajamento dos alunos. Vamos mergulhar nisso para entender o que realmente mudou. Mas, olha, antes da gente mergulhar de cabeça nessa nova era, a gente precisa encarar um problema que muitas vezes é silencioso, mas que é gigante nas escolas hoje em dia, uma verdadeira epidemia de desinteresse. É justamente essa falta de engajamento dos alunos que está servindo como ponto de partida para essa grande transformação. E os números, bem, eles contam uma história bem preocupante. Uma pesquisa da Gallup de 2018 trouxe um dado que é, francamente, chocante. Lá nos Estados Unidos, menos da metade dos alunos se sentem realmente engajados com a escola. E a coisa fica pior. Quase um quarto deles não está nem aí e outro quarto está, e essa é a expressão usada, ativamente desmotivado. Se a gente somar isso, significa que mais da metade de todos os alunos está, na melhor das hipóteses, só batendo ponto na escola. E não é só uma questão de falta de envolvimento, não. É tédio mesmo, um tédio profundo e diário. Dá uma olhada nesse número. 50%. Metade dos alunos entrevistados pela ASCD disseram que se sentem entediados na escola todos os santos dias. Imagina isso. Para eles, a escola deixou de ser um lugar de descoberta e virou uma obrigação longa e, bem, monótona. E aqui vem um ponto crucial. O problema só piora com o tempo. O engajamento até começa alto, lá no ensino fundamental, com cerca de 74% dos alunos animados. Mas, conforme eles vão avançando de série, esse número, despenca. É quase como se a própria estrutura da escola, que deveria alimentar a curiosidade, estivesse, na verdade, apagando aquela chama natural que os jovens têm para aprender. E isso não é um problema isolado, viu? É um fenômeno global. Para se ter uma ideia, lá em 2000, a OCDE já mostrava que um número bem alarmante de jovens de 15 anos, em vários países desenvolvidos, simplesmente não se sentia parte da escola. Estamos falando de 1 em cada 4 nos Estados Unidos, 1 em cada 5 no Canadá. É um sentimento geral de desconexão, sabe? De não pertencimento. Então, isso tudo nos leva à grande pergunta. Como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que os nossos sistemas de ensino, que em teoria foram feitos para inspirar, acabaram desmotivando tantos e tantos alunos? Bom, a resposta para isso está numa era que moldou a educação por décadas e cujos efeitos a gente sente até hoje. Para a gente entender o agora, a gente tem que olhar para trás. Vamos voltar um pouco no tempo para um período que foi dominado por uma ideia fixa: melhorar os resultados a qualquer custo. É aqui que a gente entra na chamada Era do Desempenho. E a filosofia por trás dessa era parecia até bem simples. Para melhorar a educação e, em tese, garantir a igualdade, tudo precisava ser medido. Foi a era de ouro dos testes padronizados, sabe? O foco total de professores e diretores era medir e acelerar o progresso de cada aluno, sempre com base em padrões super rígidos e muitos dados de desempenho. E essa era subiu ao poder muito rápido. Tudo começou a ganhar força nos anos 80 com uma desconfiança crescente na educação pública, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Aí, nos anos 90, a gente viu um boom de currículos e testes padronizados. Em 2000, veio o primeiro exame PISA da OCDE, que basicamente transformou isso numa competição global. Países como a Alemanha levaram um susto com seus resultados medianos e a pressão por performance aumentou no mundo todo. E o clímax disso veio em 2002 com a lei americana No Child Left Behind, que oficializou os testes em massa como uma política nacional. Só que essa busca sem fim por notas mais altas, por mais que talvez tivesse uma boa intenção, cobrou um preço. E foi um preço bem alto e, em grande parte, inesperado. Agora, vamos dar uma olhada nas consequências não intencionais de toda essa história. Os autores da análise que a gente está usando, o Danny Shirley e o Andy Hargreaves, eles resumem isso de um jeito bem direto e forte. Eles dizem que essa obsessão com os testes padronizados causou, e a citação é essa, imensos danos colaterais. Mas que danos colaterais foram esses? Bem, para começar, o currículo ficou mais limitado, mais engessado. A criatividade na sala de aula foi basicamente sacrificada em nome da preparação para os testes. As chances de ter uma aprendizagem mais profunda, com mais significado, foram desaparecendo. E talvez o mais grave de tudo, a gente viu uma desmoralização e um esgotamento gigantesco entre os professores, que de repente se viram agindo mais como técnicos de avaliação do que como educadores.
E o mais curioso é que esse problema não atingiu só os alunos com mais dificuldade, não, pelo contrário. Até os alunos de altíssimo desempenho, aqueles de ambientes super competitivos, ficaram tão de saco cheio dessa corrida educacional que acabaram vivendo o que um acadêmico japonês chamou de fuga do aprendizado. Basicamente, eles decidiram pular fora dessa competição. Mas, felizmente, depois de décadas com o foco quase que exclusivamente em métricas, em números, parece que as coisas estão começando a mudar. Uma nova maneira de pensar está ganhando força. E a gente está basicamente testemunhando o nascimento de uma nova era na educação. Uma que finalmente olha para além dos resultados dos testes. E toda essa nossa análise se baseia bastante na obra 5 Caminhos para o Engajamento, de Shirley e Hargreaves. O argumento central deles é justamente que estamos vivendo uma transição fundamental, saindo da era do desempenho e entrando numa nova era, a era do engajamento, do bem-estar e da identidade. E essa comparação aqui deixa a mudança bem clara. O jeito antigo, da era do desempenho, o foco era total nos resultados dos testes e nos dados. O objetivo era a responsabilização e o método era sempre de cima para baixo. Agora, o novo jeito, o foco é no aluno como um ser humano completo, seu engajamento, seu bem-estar, sua identidade. O objetivo passa a ser cultivar um propósito, uma aprendizagem que faça sentido, e o método é estimular a curiosidade, a conexão e aquele sentimento de pertencer a algum lugar. E no fim, tudo isso nos deixa com uma pergunta que é fundamental. Se as notas dos testes não são a única forma de medir uma boa educação, então, o que realmente define o sucesso de um aluno no século XXI? Essa é a pergunta que, neste exato momento, está redefinindo o futuro da educação no mundo inteiro.